é estar à frente de uma das escolas mais inovadoras do mundo? Hoje a gente vai conversar com a Leila Von Dreyfus, nome chique, e ela vai contar um pouquinho da história dela aqui no Fora da Norma. Seja muito bem-vinda, dona Leila. Estamos muito felizes de receber você aqui hoje no Fora da Norma. Depois de tanto você escapar da gente, a gente finalmente conseguiu te trazer. Então, conta para o nosso público quem é a nossa engenheira Leila. Obrigada. Obrigada por estar aqui, por terem me convidado. Quem sou eu? Sou uma engenheira de formação, há muito tempo atrás, não vou nem contar quantos anos, porque acho que não vale a pena, né? Mas você quer que eu conte um pouquinho da minha história? Sim, por favor. Tá bom. Então, eu me formei em engenharia de produção há muitos anos atrás e trabalhei muito com logística durante muito tempo da minha carreira. Primeiro que eu trabalhei no Submarino, aquele site de compras exatamente. Trabalhei muito tempo em logística mesmo, centro de distribuição, separar o pedido dos clientes, entregar, aquela coisa, Natal loucura. Depois que eu saí de lá, eu fui trabalhar na Natura. Trabalhei na Natura por uns 3 anos, também com logística, também em centro de distribuição. Mas aí eu fui abrir centro de distribuição pelo país, então viajava muito. Viajava para Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Matias Barbosa, que é uma cidade muito perto de Juiz de Fora. Viajei até para Belém do Pará, então assim, foi muitas viagens, foi bem legal, foi um período muito legal da minha carreira. E aí, depois disso, eu decidi que eu não queria mais essa vida corporativa de grandes companhias, que é legal por um tempo, mas aí eu decidi ir para essa vida de startupeira. Eu falo que eu sou um pouquinho early adopter de startup, porque eu fui para startup em 2013, e não era assim, todo mundo trabalhava em startup, então eram poucas. Fui trabalhar na 99. Que era uma startup ainda, né? Muito pequenininha. Quantas pessoas tinham na 99 nessa época? Cara, devia ter umas 15 pessoas, eu acho. Caramba! E ela já existia há um tempo, já existia há um ano. Assim. 99 táxi, né? Que 99 táxis, na época, exatamente. Eu acho que vale um disclaimer aqui para os Gen Zs que estão nos assistindo, que antes de Uber surgir e tudo mais, a 99 foi uma das primeiras empresas que olharam para a digitalização disso, né? Que olharam para justamente você conseguir pedir táxi, enfim, através de aplicativos. Né? Porque vocês não vão lembrar, mas a gente pedia táxi por telefone. Ligando. A gente ligava para a central e esperava a central ou ficava na rua. De cor. Quem que era o táxi que era perto de casa, né? Ficava esperando meia hora, 40 minutos, às vezes, para o taxista chegar. E fora que era uma coisa super difícil de você conseguir, né? Muitas vezes não existia a possibilidade de você pegar táxi também. Na época era uma coisa muito, muito cara. Era muito, muito caro. E era muito difícil também, né? Então, aí a 99 chegou para isso, tanto para ajudar os taxistas a ganharem uma renda maior, como também ajudar os passageiros a conseguirem um táxi mais rápido. E naquela época era 99 e táxi, e foi uma época muito legal de crescimento. Então, quando eu entrei na 99, na verdade, ela já tinha 1 ano de vida, mas ela ainda não faturava nem R$1. Então, eu fui para lá exatamente para colocar projetos no ar para começar o faturamento da 99. E a 99 começou a faturar quando ela começou a transacionar as corridas no aplicativo, ou seja, a cobrar as corridas pelo aplicativo, né? Antes era só conexão. Antes era só conexão. Você entrava no táxi, você pagava para o taxista da forma como ele tinha ali de meios de pagamento. Ele podia ter dinheiro, cartão, enfim. Na bandeira dele, ele que decidia. Na bandeira dele, ele que decidia. Em São Paulo, que a gente está acostumado que em São Paulo os taxistas são obrigados a ter maquininha, mas isso não acontece no Brasil inteiro. Não, eu sei. E aí, enfim, aí então a gente fez o 99 corporativo, que era exatamente para substituir aqueles boletos de táxi. Quando você trabalhava em empresa, você tinha os boletos. E aí nossa, chega no aeroporto, pega o táxi, pede boleto. Nossa Senhora. Pega o boleto, preenche o boleto. Então, eu coloquei esse projeto no ar, né, junto com o time de tech e tudo mais. E depois fui fazendo outros projetos. Cartão 99, a gente fez uma parceria muito legal com a Johnny Walker. Não sei se vocês vão lembrar que tinha aquela parceria da Johnny Walker, pagava a corrida na madrugada de, acho que era quinta, sexta e sábado. Que legal! Você tinha uma corrida e na época era com as centrais de táxi, aí depois eles vieram para 99, então foi muito mais difundido. E um fun fact, vocês sabem qual é a cidade no Brasil que mais consome whisky? Não. Recife. Whisky? Você jura? É verdade. Bizarro. Algum motivo? Eles gostam, eu acho. Eles gostam. Enfim, então foi uma promoção muito forte de São Paulo e Recife, assim.
Enfim, a gente fez várias outras parcerias, fiquei... Cara, na 99 tocando vários projetos, né? A gente foi fazendo várias coisas. A gente começou a pagar o taxista também num cartão pré-pago, porque quando ele estava na central, ele demorava 30 dias para receber aquele boleto que você dava para ele, e a gente pagava ele na hora nesse cartão pré-pago, então ele podia já usar o dinheiro na hora. Então foram várias mudanças muito legais para os motoristas. E aí, obviamente, depois veio a Uber, né? Com um monte de dinheiro aí a gente também sofreu um pouco. Que ano que foi isso? Isso foi 2016, 2015, 2016, mais ou menos. Gente, eu lembro da primeira vez que eu vi um Uber. Um cara saindo do carro preto, um cara de terno, não sei o que, abrindo a porta. Aí eu lembro que eu olhei pro meu amigo, não vou entrar no carro dessa pessoa estranha. Mas sabia que essa era uma das coisas que a gente falava, porque a gente só trabalhava com táxi, né? E a gente falava assim, cara, nenhum brasileiro vai entrar num carro de um estranho. Isso não vai acontecer. Mas aí eles ofereceram balinha e água. E a gente foi. E aí eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, na 99, foi quando a gente colocou no ar o 99 Pop, que era uma categoria de carro privado para concorrer com a Uber, né, com o Uber X. Então foi super controverso, assim, a gente teve que sentar com os taxistas, chamar eles para perto, para eles entenderem que a gente estava fazendo aquilo para 99 continuar crescendo, que aquilo também ia ajudar eles a continuarem crescendo, porque a plataforma ia ter mais pessoas, mas foi super difícil, foi uma época bem difícil pra gente. E você estava nessa negociação com os taxistas? Eu estava perto, mas eu não estava de frente, né? Eu não era... A gente tinha um Brasil Manager que cuidava disso. E a gente tinha o pessoal também de Helgov que cuidava disso, mas foi tenso, assim. Não foi fácil. Mas deu certo no final, porque aí realmente todas as categorias começaram a crescer e tudo mais. E aí depois disso veio a parceria com a Didi, né? A chinesa, que hoje é dona da 99. Nessa época, só acho que também uma contextualização... Existia uma guerra entre Uber e táxi, né? Sim, assim, existia. Que o Uber começou... Violenta, inclusive. Violenta, Isso acontecia no mundo inteiro. Era um pouco a estratégia da Uber de entrar. Então, como você falou, o cara de terno que abre... Era isso, eles entravam com o Uber Black para encantar desta forma e, consequentemente, colocar os taxistas como os... Como que eu vou colocar? Mas contra... Antagonistas ali daquela história. Né? Dessa história. Então, e era barato, o serviço era bom naquela época. Foi uma coisa realmente, foi estratégico, né? O jeito que eles entraram. Ainda mais se você olhar para algumas cidades, né? Que o serviço de táxi às vezes não é tão bom, né? Mas era bem distoante do serviço prestado. Então, você acabava colocando os taxistas nessa posição aí um pouco de antagonistas. Era bem ruim. Então, a gente tentou lutar bastante contra isso. E acho que a gente conseguiu essa boa convivência do Pop com o 99 junto na mesma plataforma. E aí a Didi veio, eles primeiro fizeram um investimento na 99, então também trabalhei com chineses, que foi outro aprendizado muito grande na minha vida. Fui para a China, a gente ficou lá 20 dias e ver como a China funciona, outro mundo, outra história, outra vida, assim. Mas foi muito legal essa experiência de trabalhar com eles. E aí chegou no final, né, depois de um ano de parceria de investimento, eles decidiram realmente adquirir a 99 e eles compraram a 99. Isso foi em dezembro de 17, janeiro de 18. Bem na virada do ano. Foi quando a 99 virou um unicórnio. Foi quando a 99 virou um unicórnio, exatamente. Que é a empresas avaliadas. Eu acho maravilhoso esse termo. Eu acho super fofo. Exato. Vou chamar um negócio de unicórnio. De unicórnio. Exato. A empresa avaliada em $1 bilhão. $1 bilhão, exatamente. Eu tenho um adendo, é que é curioso essa coisa da Uber e da 99, porque como eu sou do Mato Grosso do Sul, isso não era uma realidade lá. Tão próxima, demora a chegar isso. A gente via isso acontecendo quando isso explode aqui em São Paulo, isso era distante pra gente. Era mais notícia Era mais notícia, assim, de ver na televisão a notícia de, olha, tá dando problema lá em São Paulo, e lá no Rio de Janeiro. Então, mas aqui a gente ainda chama, a gente liga. Alô, por favor, me manda um táxi. E aí foi isso. Aí quando teve essa venda para Didi, eu fui conversar com eles. A ideia deles, obviamente, que eu acho que super certa, era a ideia deles crescerem no Brasil com as categorias que tinham, né? Então, com o Pop, o táxi e tudo mais. E quando eu tinha ido para a China,
o app deles na China tinha de tudo. Você podia pedir ônibus, você podia pedir moto, você podia pedir, cara, quase todos os meios de transporte que você pode imaginar. Como assim, eu quero levar ônibus? isso pro Brasil, é muito legal. Eles falaram, mas a gente não vai fazer isso agora. Então não faz sentido para mim continuar aqui. Os fundadores da 99, dois deles, na verdade, fundaram a Yellow. Quem é de São Paulo vai lembrar das bikes na rua, dos patinetes. E me chamaram para ir com eles. E aí eu fui tocar a operação da Yellow. E aí eu acho que foi também um grande desafio na minha vida, que foi colocar as bikes sem doca, né, que a gente chama, nas ruas de São Paulo numa madrugada. Então foi isso, de uma madrugada para outra a gente distribuiu algumas bikes em São Paulo e falou, beleza, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E aí acordou de manhã, a galera saindo ali no metrô do Largo da Batata, com as bikes na rua. Falei, tá, o que é isso, né? Baixar o app, pegar uma bike, usar a bike. Então foi muito legal descobrir, a gente aprendeu pra caramba com as bikes, no sentido de como que a gente previne o roubo. Acho que esse negócio de estar perto das comunidades que a gente tinha em volta ali, né? O serviço era para eles também, né? A ideia sempre da bike era fazer a última milha, que a gente falava, do transporte público. Então, da minha casa até o ponto de ônibus que atende melhor, ou até o metrô, e do metrô até o meu trabalho. Então, fazer essas últimas milhas que normalmente as pessoas fazem a pé e, às vezes, dependendo, é bem cansativo. Então, a ideia era essa e era para todo mundo. Inclusive para as pessoas da comunidade. Então, foi um trabalho da gente ir atrás, explicar para eles que era para eles, como que a gente ajudava. A gente tinha muita equipe de rua, a gente contratou muito essa equipe da comunidade para eles também se sentirem parte disso e, enfim, a gente conseguir fazer com que esse público usasse. Porque não era para o público da Faria Lima só. Tem muita gente que trabalha na Faria Lima, né? Inclusive as pessoas que têm jornadas gigantes aí de 2 horas e meia, para chegar lá. Então, foi muito legal, foi um aprendizado gigante. Aí, a gente colocou o patinete, isso tudo, em 1 ano. Aí, a gente começou a colocar o patinete na rua. Depois que a gente colocou o patinete, a gente decidiu expandir de cidades. Então, a gente foi para Floripa, a gente foi para o Rio, enfim, a gente foi crescendo. E aí, depois disso, a gente fez uma fusão com a Green, que é uma mexicana. A gente se fundiu com eles para ter só um player no Brasil. Essa era mais ou menos a ideia. Enfim, aí as coisas foram acontecendo, tudo isso aconteceu mais ou menos em 1 ano e meio. Aí eu engravidei. E aí eu falei, gente, preciso de um tempo. E aí Nossa jornada de empreendedor. Exato. Ali. Aí eu acabei saindo, enfim, aí fui ter meu filho. E aí minha ideia era ficar com ele 6 meses, né? Tirar uma licença maternidade e voltar. Só que veio a pandemia. Meu filho nasceu em fevereiro de 20, a pandemia começou aqui, né, o lockdown todo em março de 20. Então, eu acabei ficando com ele mais tempo, fiquei aí 1 ano e meio em casa com ele, aquela coisa de a gente não sabia o que fazer, né, com um bebê pequeno e tudo mais. Mas foi legal. E aí, quando eu fui voltar, que eu acho que é como eu cheguei aqui, né, eu tava muito pensando o que eu vou fazer. Né? O que eu faço agora? Né? Faz sentido eu voltar para uma startup? Não faz? Assim, o trabalho em startup é muito legal, mas é mega cansativo. É mega dedicação. E faz todo sentido, porque a empresa está saindo ali do zero e virando alguma coisa, né? Então, você precisa mesmo se dedicar bastante. Bastante horas, né? Não só intelectualmente, né? E eu queria muito ter um impacto maior, né? Entender um pouco mais de como a gente consegue impactar mais pessoas, olhar para para como mudar a vida das pessoas. Eu acho que foi isso. E aí comecei a conversar com várias pessoas, alguns empreendedores, fundadores, algumas empresas e tudo mais. Acabei cruzando com o Gui, um amigo me introduziu para o Gui, e aí a gente acabou conversando. Eu falei, nossa, isso é muito legal, né? Uma escola de graça, que tem uma metodologia diferente, como é que isso funciona e tudo mais. E aí comecei a entender um pouquinho como é que era a história dos alunos, como é que as coisas funcionavam. Isso na época, quando a indústria estava fechada, né? O campus estava fechado, né? Não que os alunos ainda estivessem estudando, mas o campus estava fechado. E aí eu falei, beleza, vamos nessa. E cheguei na 42, na verdade, com o desafio de abrir uma nova unidade. A gente estava prestes a abrir uma nova unidade. Então, tinha esse desafio aí.
E, infelizmente, acabou não dando certo, por N fatores, a gente acabou não abrindo essa outra unidade, e aí acabei, enfim, achando um espaço aqui, um espaço ali, como que a gente vai melhorando o processo, como que a gente melhora as coisas, e desde abril, maio desse ano, assumi essa posição de CEO, então a ideia aí pra gente, como que a gente expande o impacto da 42, como que a gente ajuda mais pessoas, e como que a gente mantém a 42 aí por um longo período. Eu sempre que a gente conversa e tal, eu vejo o quanto o teu olho brilha para impacto, né? Então, é uma coisa que realmente faz muito parte da tua vida hoje. Foi sempre assim ou em que momento isso surgiu? Quando eu trabalhava no e-commerce lá atrás, no Submarino, era muito aquela coisa, tipo, de acabar de sair da faculdade, aprender a trabalhar, sabe? Aquela coisa meio assim. E foi uma mega escola, Eu acho que trabalhar aí, talvez, nessa cultura, né, de varejo e tudo mais, foi uma mega escola para mim. Mas quando eu fui trabalhar na Natura, eu entendi um pouco que era trabalhar por um propósito. Então, trazendo isso para o dia a dia, né, de você se identificar com os valores da empresa, se identificar com a causa da empresa, com aquilo que ela está fazendo. Então, daí me surgiu já essa sementinha de começar a entender que fazia sentido eu trabalhar por uma coisa maior, não só por aquele dia a dia. E aí eu acho que veio isso na 99, quando a gente olhava muito para os motoristas, né, os motoristas falando para a gente o quanto eles tinham aumentado de renda porque a gente existia, as pessoas tendo mais acesso também a essa mobilidade urbana e tudo mais. A Yellow ainda mais, porque você trazia mobilidade para muita gente, né, principalmente com as bikes. Você trazia mobilidade a um custo muito barato. A Yellow custava R$1 a cada 10 minutos, tipo, era muito barato. Então você realmente trazia essa mobilidade para as pessoas. Então, acho que isso começou a falar, putz, faz sentido a gente olhar mais para isso. E eu sempre flertei um pouco com o terceiro setor, sempre foi uma coisa que eu queria ir para o terceiro setor em algum momento, que eu achava que fazia sentido, né? E é muito engraçado, porque eu tive um chefe que, quando eu falava isso, ele falava para mim assim, mas por que você quer ir para o terceiro setor? É muito difícil, o impacto que você causa é muito pequeno. Quando você está numa empresa maior, você impacta muito mais vidas. E acho que é verdade. Mas quando você está no terceiro setor, eu acho que a forma como você impacta a vida das pessoas é diferente. Então, talvez hoje eu impacte menos pessoas, mas acho que a gente muda tanto a vida das pessoas que é muito legal, assim, sabe? Tipo, eu acho que é isso que faz a gente acordar de manhã e ir para lá todo dia e fazer as coisas acontecerem. E agora você sentada do outro lado da mesa, é muito legal você estar falando isso, que eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem na 42, né? Que quando chega uma empresa grande, que justamente são as empresas que nos apoiam, elas eventualmente tem essa cabeça de, mas quantas mil pessoas vocês impactam? E a nossa escala ela é muito mais reduzida, mas ela é uma escala que acontece também de forma indireta, né? Então, aqui no Fora da Norma mesmo, a gente sempre traz histórias de uma pessoa que conseguiu transformar a sua vida, mas ela impactou a comunidade dela. A gente sempre falava, né, na 42 que você transforma a sua vida, você transforma a sua comunidade, você transforma o mundo. Eu queria te ouvir assim, de como é que é estar desse outro lado, entendendo que essa escala ela funciona de uma maneira um pouco diferente. Como é que a gente mede impacto? Né? Eu acho que tem 2 pontos, né? Primeiro, obviamente, tem a história das pessoas, que eu acho que o impacto que você causa no indivíduo é gigante. E é muito difícil você mensurar isso individualmente, porque você mudou a vida daquela pessoa e você mudou... Foi muito engraçado, a gente estava até falando disso na reunião de board. A gente não muda só a pessoa, a gente muda as gerações seguintes dessa pessoa. Porque a gente não está dando um emprego, a gente está dando uma carreira para elas, né? Elas vão evoluir. Eu não estou dando um emprego de sobrevivência ou alguma coisa assim. Eu estou dando um emprego onde ele vai evoluir, ele vai conseguir ter uma renda, os filhos dele vão ter oportunidades melhores por causa disso. Enfim, eu acho que é uma mudança que vai ser levada por gerações. Então, acho que isso é muito legal e é difícil de mensurar. Ao mesmo tempo, obviamente que os parceiros eles querem números, e quanto mais números, mais caro fica. Então, a gente fica um pouquinho também nessa discussão, às vezes, que é um pouquinho mais difícil de sair. Então, a gente precisa, de certa forma, mostrar isso em dados e fatos, né? Então, acho que a gente mostrar a diversidade que a gente tem, que a gente traz, é muito diferente de qualquer outro curso de programação que tenha no Brasil. As empresas estão olhando mais para isso, então isso acaba também brilhando o olho. Você precisa contar a história um pouquinho diferente, dependendo do interlocutor que você tem. Então, às vezes, uma história individual faz todo sentido, às vezes você talvez ter alguns outros números faz outro sentido para outras pessoas. Então, acho que a gente tenta
negociar dessa forma, né? E mostrar que, obviamente, a gente sempre está aqui pensando nos indivíduos, né? Nas pessoas que a gente está trazendo. Então, eu acho que ontem foi muito legal, né? A gente receber essas 145 pessoas que estão chegando, que estão, né, com uma energia super boa, estão dispostos, estão, às vezes, realizando o sonho de estudar e de ter uma formação e tudo mais. Então, acho que é por isso que a gente está ali. E é isso que a gente tem que mostrar para os nossos parceiros. Eu vejo você muito presente no dia a dia da galera, acompanhando no detalhe. Às vezes as pessoas não sabem disso, os alunos não sabem a Leila por trás ali daquela salinha, mas eu vejo muito que você está muito acompanhando o desenvolvimento, como é que as pessoas estão, você vibra a cada conquista, a cada pessoa que consegue se formar, fica chateada a cada game over também. Então, dessas histórias, você tem alguma história que você lembra assim, que te impactou pessoalmente? Acho que tem. Acho que a própria história do Alisson é muito legal, mas eu não vou chover no molhado, que ele acabou de contar, né? Mas eu acho que a história de ontem, né, do Renan, que ele acabou de se formar e ele veio e deu aquele abraço e falei, sabe, agradecendo um monte. E você fala, putz, estava torcendo muito, que a gente passou a semana falando, e aí, vai. Então, acho que é muito legal ver essa história, sabe, de uma pessoa que veio de uma situação em que talvez não tivesse essa oportunidade se fosse de outra forma, sabe? Não ia ter. Então, e conseguiu, e lutou, porque não é fácil, né? A Kelly sabe bem, não é fácil estar na 42. Mas foi lá e fez, e meteu a cara, e deve ter tido jornadas muito difíceis, né? Deve ter tido momentos em que queria desistir e tudo mais. E eu acho que a força da comunidade trouxe ele, então eu fiquei muito, muito feliz com isso. Eu acho que tem a própria história também do Mateuzinho, né? Na Cidade de Deus, que quando a gente estava na pandemia, a gente permitiu que o pessoal estudasse online, e do quanto também isso mudou a vida dele. Hoje ele é um desenvolvedor, trabalha na Vivo. Então, acho que, cara, são tantas histórias que eu acho que isso acaba levando a gente para outros lugares, né? Acho que enchendo aí um pouquinho o coração de esperança nesse mundo, acho que é isso. Eu queria propor agora um bate-bola em que a Kelly, como cadete, faz perguntas para a CEO. Então, de frente com a CEO, coisas que as pessoas sempre quiseram perguntar e às vezes não tinham oportunidade, não tinham coragem. Então, quais são as perguntas que você mais ouve no dia a dia do campus? Como é conseguir dinheiro para 42? Não é fácil, mas a gente tem parceiros que acreditam muito na nossa causa, então acho que isso é muito legal. O Itaú está com a gente desde o começo, a Fundação Vivo Telefônica também. Então, são nossos grandes mantenedores aí que estão nessa jornada desde lá de 2019. E eles acreditam tanto no impacto e eles veem esse impacto acontecendo, tanto no dia a dia deles, contratando os cadetes e tudo mais. Então, a gente tem esses parceiros que são fundações, filântropos e coisas assim que acabam apoiando a causa. E a gente tem também agora os nossos serviços, né, que a gente está disponibilizando. Tanto o Labs também é um serviço que os parceiros investem um dinheiro, né, pagam para 42, e também as imersões, que são os treinamentos aí para os profissionais, onde você vem sentir um gostinho aí do que é a 42. E se você precisa desse dinheiro, por que é que o cadete custa tanto? O cadete custa tanto porque, se você for olhar, né, a gente tem um campus que é super bem estruturado, onde a gente quer estar num local onde o cadete sinta um pouco como é trabalhar numa grande empresa. Então, um ambiente onde a gente simule esse local para ele, onde ele vai entrar numa grande empresa, ele já entende como é, como funciona, ele não vai ficar intimidado, porque a 42 tem essa pegada, vou colocar assim, né, de trazer esse ambiente para as pessoas. Então, a gente tem que manter essa estrutura, a gente tem que manter a equipe, e a gente também tem que manter a nossa parceria com a França. Então, existe, né, um custo aí para a gente manter o sistema, poder disponibilizar os projetos para os alunos e tudo mais. Então, quando você soma todo esse custo, acaba tendo um custo por aluno aí, que a gente faz o cálculo, né? A gente pega tudo isso, divide pelo número de alunos e entende quanto custa cada aluno. A diferença é que numa faculdade tradicional, esse custo vai para você. E na 42 a gente sai correndo atrás de dinheiro. É basicamente isso. Exatamente. E por que para entrar na piscina é um sorteio? Uma boa pergunta. Isso lá no começo a gente pensou, né? Na verdade, se você olhar para a network em si, não são sorteios, né? São o que a gente chama de slots. Então, como se fosse assim, sei lá, fila para comprar ingresso de show. Você vai lá, abriu a fila, entra todo mundo e quem chegar primeiro ganha. Essa seria a outra opção da gente fazer. E a gente achou que isso não era justo, principalmente quando a gente olha para o público que a gente quer atrair.
né? Às vezes um público que trabalha todo dia, que é um público em situação de vulnerabilidade, que está o dia inteiro trabalhando, está cuidando dos filhos e tudo mais, e que às vezes naquele período em que a gente vai abrir não está disponível, ou está com uma internet lenta, ou está num lugar que não consegue. Então, a gente achou que era melhor. Vamos dar um tempo para as pessoas se inscreverem, se elas realmente querem, e vamos dar a mesma chance para todo mundo. Porque senão, se eu estou sentada na minha casa, no ar-condicionado, abro o computador a qualquer hora e eu posso me inscrever, eu vou ter muito mais vantagem nesse processo do que as outras pessoas. Entendi. E o que eu preciso fazer para passar na piscina? Uma boa pergunta. Mas a piscina, eu acho que é muito mais... Eu não sei se todo mundo sabe, mas a piscina ele não é um processo seletivo competitivo. Não é que a gente abre, sei lá, 100 pessoas na piscina e só vão passar 50. As 100 pessoas que chegam podem passar. A ideia da piscina é muito entender como você funciona nessa metodologia da 42, que é mega diferente, que é mega disruptiva. Então, como que você se comporta? Você consegue evoluir nessa metodologia? Faz sentido para você? Então, isso que a gente vai olhar, né? A gente vai entender de onde você começou, para onde você vai, então qual que é esse delta de aprendizado que você teve, e também como que você funciona nessa colaboração, de estar junto, enfim, de dividir, de ensinar e de aprender e evoluir e contribuir para a comunidade. Então, se você tiver esses requisitos, você está dentro da 42. Não tem muito segredo. Mas passar na piscina é fácil. Como é que você termina a formação? Isso eu posso perguntar para a Kelly. Eu não sei ainda. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá e quando eu terminar, aí eu volto para contar. Eu não tenho mais perguntas, mas eu queria dizer que, ao contrário do que as pessoas imaginam, que em grandes empresas, eu imagino que, né... Não estive presente em grandes empresas, porque isso nunca foi uma pretensão da minha vida, mas eu tive meu pai, que trabalhou numa grande empresa, meu marido trabalha numa grande empresa, eu entendo a estrutura de grandes empresas e como funcionam esses escritórios, e que você tem essa divisão de cargos e hierarquia e tudo mais, e que eu acho que as pessoas não sabem, quem é de fora, como funciona a 42 e como é o escritório da 42. A gente tem as naves onde ficam todos os alunos. E no mesmo espaço da nave, você tem um vidrinho só que separa a sala do bocal, que a gente chama no nosso escritório, e que tem uma única mesa como essa, em que todas as pessoas trabalham lado a lado. Então, eu posso dizer que eu trabalho do lado da CEO, que, por sinal, às vezes ela rouba meu lugar. Ela chega mais cedo, às vezes 10 minutos mais cedo que eu, e ela rouba meu lugar. Mas eu não tiro ela de lá porque ela é CEO, ela me intimida um pouquinho. Apesar de ela ser um amor de pessoa, ela me intimida um pouquinho, porque ela ainda é a CEO. E uma coisa que eu vejo, que eu admiro na senhora CEO, é a sua elegância em trabalhar, em lidar com situações e com desafios que é trabalhar dentro da 42 e lidar com... A gente precisa estar o tempo todo correndo atrás, é o terceiro setor, a gente precisa manter essa escola viva. E é muito curioso como todo mundo que entra na 42, e a gente conversou com o Alisson e com o Vini, e as pessoas entram na 42, e naturalmente você se apaixona pela ideia, naturalmente você se encanta com... Você primeiro acha que caramba de lugar é esse? Quem teve essa ideia de tirar o professor, você não tem aula, você não tem material de apoio, você não tem nada. Como é que isso funciona? Como é que isso dá certo? E dá certo, e você entra, e eu sou cadete, eu trabalho lá, isso funciona, e você se apaixona. E a gente trabalha, e não é para fazer um negócio virar altamente rentável, um negócio para ficar gigante. A gente só trabalha para fazer aquilo crescer, para ter mais alunos, para ter mais gente, para mudar mais vidas. E a gente vê isso diariamente. E a gente vê em cada uma das pessoas que estão dentro daquela salinha, que estão sentadas naquela mesa ali. E eu vejo isso na CEO que está do meu lado. Eu vejo isso na Mari que está na minha frente. Eu vejo isso nas pessoas que estão sentadas lado a lado. Não existe essa coisa da hierarquia lá dentro, dessa posição hierárquica de poder ou de essa coisa que existe em grandes empresas, em big techs e tudo mais, que eu sei como funciona. E é simplesmente isso, é uma admiração de eu ver isso quando você está trabalhando, eu vejo isso na Mari quando está trabalhando, é por isso que eu trabalho lá, é por isso que eu sou apaixonada pela 42, é porque eu sei que todo mundo que está lá acredita e é por isso que a gente continua todo dia. Obrigada, acho que essa é a ideia mesmo, acho que a ideia é construir junto, né, acho que a gente tá lá todo mundo para construir junto. E eu não tenho essa de tipo, eu mando aqui, né? Mas você me intimida.
Mas a gente tá Aquele Deus me livre uma CEO, né? Nossa Senhora! Longe. Imagina. Para finalizar, primeiro, obrigada, querida. Eu adorei essa sensibilidade e esse carinho. Realmente, quem fica perto da 42, inclusive o time que está aqui filmando a gente, todas as pessoas que estão meio que no nosso meio, acabam virando pessoas que espalham a palavra, né? A gente brinca até que parece meio que uma seita, assim. Você já conheceu a 42? Já ouviu falar da 42? Pra gente isso é muito importante, e eu acho que você também nessa posição hoje de inspirar, sabe? De realmente se importar, de realmente estar ali para as pessoas. Eu queria, só pra gente finalizar, qual é o teu desejo para 42? O que você sonha para 42? Cara, eu sonho que a gente consiga realmente impactar cada vez mais vidas. Então, tanto a gente crescer aqui em São Paulo, quanto a gente crescer no resto do Brasil. E eu acho que aquilo que você comentou ontem, né, da gente estar daqui a alguns anos, a gente está tomando aquele café e a gente fala assim, nossa, você lembra daquele cadete que agora é CTO de tal empresa e tudo mais? Então, a gente vê a carreira desses alunos realmente prosperarem e eles crescerem, eles realmente mudarem esse ecossistema de tecnologia aqui no Brasil. Acho que para mim isso vai ser, cara, vai falar, nossa, missão cumprida, sabe? Eu acho que isso vai ser muito, muito legal. Sua missão é a nossa missão, e espero que seja a sua também, você que está em casa. Se conhece alguém que curte tech, que pode estudar numa escola bem diferentona, indica aqui embaixo. Se tem mais dúvidas para a CEO, manda aqui embaixo também, que daí a gente já convida ela para fazer uma versão 2. Um beijo.